Paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão, irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do Gênesis, do capítulo 36 ao capítulo 40. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do Gênesis, capítulo 36. Os descendentes de Esaú. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulher dentre as filhas de Canaã Ada, filha de Elon, Eteu, e a Aholibama, filho de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e a Bezemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Bezemate teve a Reuel. E a Aholibama deu à luz a Jeú, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e todas as almas de sua casa, o seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz. E Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Nat, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aholibama, filha de Aná, filha de Zibeão, mulher de Esaú: Jeú, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaitã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filhos de Esaú: o príncipe Nat, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aholibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Aholibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú e estes são seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Horeu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, e Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os príncipes dos Horeus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Hori e Romã, e a irmã de Lotã era Tímina. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manate, Ebal, Sefô e Onã. Estes são os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná: Dizon e Aholibama, a filha de Aná. Estes são os filhos de Dizon: Rendã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer: Bilã, Zavã e Assã. Estes são os filhos de Dizã: Us e Arã. Estes são os príncipes dos Horeus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Horeus, segundo os seus principados na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei alguns sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá. E Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe. E Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avi. E morreu Hadad. E Sanlá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Sanlá. E Saúl de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saúl. E Bahanã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Bauanã, filho de Aquibor. E Hadar reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade foi Paú. O nome da sua mulher foi Metabel, filha de Matred, filha de Mesabe. Estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações,
segundo seus lugares com seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Jatete, o príncipe Auribama, o príncipe Ela, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Capítulo 37. Os sonhos de José. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém José trazia más notícia deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborrecendo-o e não podiam falar com ele pacificamente, teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e seus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze resposta. Assim o enviou do vale do Hebrom e foi a Siquém. José é vendido como escravo. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. Perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Ruben livrou-os das suas mãos e disse: não lhe tiraremos a vida. Também lhes disse Ruben: não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele. Isso disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomando-o lançaram na cova. Porém, como estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer pão. Então levantaram seus olhos e viram uma companhia de ismaelitas que vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, para levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, assim não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Ruben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e voltou a seus irmãos e disse: o moço não está lá, para onde irei eu? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E reconhecendo-a disse: é a túnica de meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim o chorou o seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Capítulo 38. Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre os irmãos e entrou na casa de um homem de Abdulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era sua,
e tomou-a por mulher e entrou a ela. E ela concebeu e deu luz um filho, o qual chamou E tornou a conceber e deu à luz um filho, o qual chamou Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho, o qual chamou Selá. E Judá estava em Quezibe quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, cujo nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele, por isso aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá, o qual, depois de consolá-lo, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tímina a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos de viúva e cobriu-se com o véu, envolveu-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por prostituta, porque ela tinha coberto seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que envies? Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está em sua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela. Assim ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi e tirou de sobre si o seu véu e vestiu-se os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher. Porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá e disse: não a achei. Também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar sua nora adulterou, porque está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tiraram-a fora. Ela mandou dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: reconhece, peço-te, de quem é este selo, este lenço e este cajado? Então, reconhecendo Judá, disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão. Então a parteira tomou e atou em sua mão um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, saiu o seu irmão. Então ela disse: tu tens rompido uma saída. E chamaram-lhe Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram-lhe Zerá. Capítulo 39. José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi o homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos e servia-o. Então ele o pôs por mordomo de sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de aparência. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que é em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando
dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em sua mão e fugia para fora, chamou aos homens da sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras que a sua mulher falava, dizendo: conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Capítulo 40. José interpreta sonhos na prisão. E aconteceu, depois dessas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam ao seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e entregou-as à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-lo a cargo de José para que o servisse. Assim estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estáis hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhes disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na vide 3 brotos, os quais, brotando a sua flor, saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e vi que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto, de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó tirará a sua cabeça, e te pendurará num pau, e as aves comerão a sua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor, condenou diante dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, dando este o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O padeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.